Veio da África, da cidade de Luanda. Luanda. De Angola. Angola que faz parte da África Luanda. subsaariana. Luanda. E você nasceu Luanda. num berço evangélico lá? Eu sou Cristão? a terceira geração de cristãos na minha família. Então, meu avô é pastor, meu pai é pastor, meus tios são pastores. Mas antes do meu avô, toda a minha família veio de uma criação na magia negra, né? Então, a gente ainda tem vestígios da bruxaria na nossa família. Então, é diferente do Brasil, que existem as chamadas religiões de matriz africana. Eu, como africano, com autoridade para falar isso, não tem nada a ver com religião de matriz africana. Uma coisa é ser, outra coisa são as trevas, são demônios. Né? Então, desde muito pequeno que eu sou ensinado a guerrear. Porque o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. As coisas em Deus não são uma brincadeira. Eu creio que, assim, antes de ter que falar muito sobre quem eu sou, eu gostaria de falar para quem nos ouve. Se você tem medo de mundo espiritual, de batalha espiritual, melhor ir embora agora. Porque aquilo que eu vou falar aqui, normalmente, tem gente que conta muito testemunho, minha TV queimou, meu celular deu problema. Agora tô ouvindo, sei lá, cachorro latir, porque é muito comumente que acontece. Porque a gente fala de batalha espiritual, mas a gente não brinca com as coisas sérias. Claro. Se tem coisa que homem e mulher na igreja não pode brincar é com batalha espiritual. Porque a gente não tá falando uma coisa para divertir ninguém. Sim. Nem de alguma maneira você acaba sendo entretido com alguma história, com alguma coisa que a gente fale. Mas cuidado com tudo que nós falarmos aqui. Não tente nem projetar, tentar fazer na sua casa, porque são coisas totalmente sérias. Então eu venho de um contexto africano. Hoje eu tenho 22 anos, mas o meu primeiro ataque espiritual foi aos 6 anos. Nos meus 6 anos de idade, eu não sei se aqui no Brasil tem isso, mas eu venho de uma família cristã, pai era cooperador na igreja antes de ser consagrado ao pastorado. Que meu pai é consagrado quando eu completo 5 anos. Então, aos 4 anos foi que eu recebi meu primeiro ataque espiritual. Nós estávamos na nossa casa, 2 quartinhos, o quarto da mãe, do pai e o meu. E daqui a pouco eu tô lá dormindo e sonho com um ataque que eu não sei o que é, porque como criança eu não vou conseguir discernir especificamente o que de fato aconteceu, o que estava acontecendo. Então eu sinto um aperto no meu pescoço, vou pro banheiro e começo a tirar sangue, eu grito e muito alto. E meu pai entra no meu quarto, olha assim para mim e fala, vem. E eu tremendo, eu falei, não vou voltar naquele quarto lá não, quero dormir com o pai e a mãe. Depois de ter dormido, amanheceu, o pai chegou para mim e falou, Uziel, na próxima vez que algo assim acontecer, você fala, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E desde muito pequeno, a minha mãe sempre, ela falou, nos imite, só nos imite. Se nós orarmos, ore. Se nós jejuarmos, jejue. Então, desde muito pequeno, que eu venho dessa criação, não tinha negociação dentro de casa, filho, você quer orar? Não, era por regra, porque eu vejo muito pai Nutella aqui no Brasil, e vou falar já aqui bem sério, porque eu não falo muito daquele jeitinho para agradar ouvidos de ninguém, mas eu vejo muito pai Nutella falando pro filho, será que a gente pode orar? Não tem conversa, ele tá na tua casa, o pai, mãe, você que está instruindo o teu filho no caminho que ele deve andar, cuide bem daquilo que Deus te entregou para cuidar. Porque a responsabilidade do teu filho, enquanto ele é criança, até ele se tornar adulto, é sua. Sabe? E foi assim que eu fui instruído. Então hoje você vê o Ziel com uma forma muito mais veemente de falar do Evangelho de Deus, porque não é uma mentira o que a gente está falando. Tem contos de várias pessoas que chegam, bruxos, que mandam a mensagem direta, eu posso mostrar para você, me ameaçando de morte, falando, eu vou te fazer trabalho, mandando foto de bruxaria fazendo para mim. Eu falei, só se o meu Deus não existe. Uma vez um bruxinho mandou mensagem para mim, um dito bruxo, mandou uma mensagem para mim, isso no mês de novembro do ano passado. Eu vou te destruir, eu vou acabar com você, você vai morrer. E eu falei assim, seguinte, mandei uma mensagem para ele, bem bonita. Olá, meu querido, tudo bem? Deus abençoe sua vida. O que se passa? Aí ele mandou uma foto de uma cabeça de bode cheia de sangue, meu nome escrito, as velas preta, vela vermelha, tudo que você pode imaginar. Aí eu falei, só se o meu Deus não tem poder, você tem os dias contados, ou você vai pegar uma doença muito grande. E aí ele começou a falar, eu quero ver se teu Deus tem poder mesmo. Eu falei, então, tá com medo?
Porque as pessoas só afrontam quem eles sentem ameaçados. O mundo espiritual é muito organizado. Então as pessoas vão se levantar contra o pastor e muitas vezes quando você sente o medo, porque a única coisa que anula a fé é medo, você não vai viver a atitude e a ativação do Espírito Santo sobre a tua vida porque você teve medo. E quando eu recebi esses ataques, eu me lembrei de quando eu tinha 10 aninhos de idade, o meu pai indo para um culto de libertação, a gente expulsar demônio na igreja. A partir dos meus 10 anos de idade, eu vendo o bruxo levitar na igreja. A partir dos meus 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu estou lá na igreja, mais jovens, adolescentes, manifestando demônio enquanto eu cantava. Então, muitas coisas que eu vivi e vivo no Senhor, elas me levam a perceber duas coisas. Vida espiritual precisa ser levada de uma forma séria. Não adianta você ter a vida toda ruim, vive vícios e quer viver um mundo de libertação espiritual. Vai morrer, literalmente. Eu já vi pessoas tentando imitar os eu dos podcasts, chega lá, começa a ter problemas, sonhos e me liga. Pastor, ai meu Deus, estou com um problema, tá difícil. Eu falei, por que tá difícil? O que você fez? Ah, não sei o que. Não, explica o que aconteceu. Ah, tá difícil. Eu falei, calma, abre a tua boca de verdade e me fale o que aconteceu. Ah, é que eu vi o teu podcast e tentei e agora estou sonhando e agora meu marido não quer mais ficar em casa e agora está difícil. Eu falei, então, você entrou num lugar que você não tem legalidade para batalhar, sabe? Então, tem sido isso que o Senhor tem me ensinado e tem sido essas as formas com que o Senhor tem revelado a nós que precisamos todo dia, progressivamente, tal como Oséias 6 diz, né? Prosseguir no conhecimento de quem o Senhor é em nós. E por que o senhor... O senhor deve saber o motivo. Por que esses bruxos, eles tentam te ameaçar dessa forma? Porque tal como Elias, ele se levanta lá no Monte Carmelo e Elias propôs o desafio. Porque não foram os bruxos que desafiaram Elias. Foi Elias que levantou o altar que havia sido destruído. Elias que falou, vamos ver se o vosso Deus tem poder. O primeiro Deus que derramar fogo, esse é o Deus verdadeiro. Eu creio que o mundo espiritual é um mundo de muita afronta. Você pode achar que não, mas o momento em que esse podcast foi aberto, você se posicionou no mundo espiritual dizendo, esse lugar aqui é de Deus. Esse lugar pertence ao Senhor. De uma forma direta ou indireta, você está causando batalhas. E as lutas, elas existem e coexistem, então a gente precisa estar firme. A Bíblia fala que o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, todo dia vai ter um abençoado, pode ser diretamente ou indiretamente, tentando ameaçar, colocar medo. Por quê? Porque ele colocando medo, ele vai tentar imunizar aquilo que Deus está fazendo. Porque o mundo espiritual, ele compreende as coisas. Daniel, certa vez, estava orando. Ele orava, pediu uma resposta a Deus e parece que a resposta não chegava. E Daniel orou e a resposta não chegou. E a Bíblia fala assim, que Daniel, tendo orado 21 dias, o anjo Gabriel desceu e falou, Daniel, Deus ouviu a tua oração desde a primeira petição que você fez. Mas o principado da Pérsia não permitiu que você recebesse a resposta. Por isso Deus enviou o anjo arcanjo, Miguel, para que ele dissipasse esses principados, para que você tivesse a resposta. Então eu creio que quando um homem na terra se posiciona, o mundo espiritual também se posiciona. E a tua intensidade e intencionalidade na presença de Deus vai permitir que Deus traga a resposta. Porque Deus é todo poderoso. Os demônios não limitam a Deus, mas a tua fé limita a Deus. É verdade. Sabe? Então, verdade. por isso que os demônios, toda pessoa que chega com aquela conversa, eu vou te matar, eu vou fazer. Essas pessoas, elas vêm com esse propósito. Por quê? Porque elas querem limitar a tua fé. Limitando a tua fé, você fica com medo. E o medo invalida o agir de Deus em nós. Você enfraquece, né? Sabe? E é isso. Por isso que não pode ter medo, né? Não. O medo já abriu brecha, né? Porque o que eu digo aqui nem é sobre não ter medo, é sobre ter fé. Porque a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, prova das coisas que se esperam. Se eu espero em Deus, eu tenho fé. Exato. E se a fé é fundamento e sem fé é impossível agradar a Deus, então eu entendo que se Deus... Porque, eu estava orando por uma irmã, eu tive medo. Titubeei, mas eu falei, há poder no sangue de Jesus. Porque a fé não é por vista. A fé não é um sentimento. A gente está muito acostumado a sentir arrepio e falar que eu estou sentindo a presença de Deus. Deus não tem nada a ver com arrepio. Deus não tem... A fé é o que se sabe. Pela fé sabemos que os santos alcançaram grandes testemunhos. Pela fé eu vejo o mover de Deus. Pela fé eu vejo cura.
Eu não estou vendo, mas eu creio, e porque creio o Senhor faz. Sabe, então quando eu coloco o meu medo, os demônios sentem que você tem medo. E isso limita o agir de Deus em nós. Porque aí a gente fala assim, não, eu acho que Deus não está comigo, os bruxos se levantando, a tribulação. Se eu falasse dos meus problemas, igual o pessoal me manda mensagem e diz, para mim, meu Deus, tá difícil. Cara, a gente não estaria com vida hoje aqui. Eu já ministrei em igrejas, pastor. Louvor, porque as pessoas me conhecem, pastor Uziel que canta, que prega, que tem livro, que escreve, várias coisas assim, porque é multiforme, graças a Deus, eu pedi muito e Deus deu uma porção. Mas uma vez eu estava cantando numa igreja em Luanda, Angola, minha cidade, e eu tinha 15 anos, eu juntei 14, eu tinha 14 anos, eu tinha um grupo de coral chamado Getsemane, tinha umas, sei lá, 30 crianças, colocamos todo mundo numa garupa de um carro, e fomos numa igreja ministrar. Pensa a imaturidade na minha cabeça de levar tanta criança para cantar. E a gente chegou, cantamos. Foi muito poderoso. Só que depois de cantar, eu fui pro banheiro e comecei a vomitar sangue. Vomitar sangue? Enquanto eu vomitava sangue, não tô falando de uma gosma que sai da garganta, tô falando liquidamente falando. E quando isso aconteceu, foi um ataque espiritual tão forte que quando eu vomitava, meu corpo tremia. E eu tive tipo uma visão, vendo um demônio falando, ou você para de cantar, eu te mato. E ali naquele dia eu falei, tá, então o que eu carrego tá atormentando as trevas. Por que você ora desse jeito, Zio? Por que você fala assim? Porque eu sei as lutas que o Senhor me permitiu vencer e o porquê e qual é o meu propósito na terra. É levar pessoas para o reino e para o trono do Senhor. Então, independentemente do lugar, independente de onde, por exemplo, eu estou saindo de São Paulo, acordei cedinho para estar aqui, é entender que o Senhor ele tem um propósito e o meu propósito no Senhor precisa ser mais forte do que qualquer argumento que eu possa montar. Ah, mas o bruxo me fez vomitar. Meu pai falou, filho, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo certo. Igual a mulher sulamita lá, tá tudo certo. Tá tudo bem em casa? Tá tudo certo. Porque se você der argumentos ao teu inimigo, ao teu adversário, para aquela reclamação, tem muita geração mimimi da igreja que pensa que Deus é teu mordomo, que tem que dar tudo o que você quer. Sabe, no mundo espiritual de nada adianta a gente viver apenas dos presentes, a gente tem que entender a presença. E Deus ele tem ensinado-me a caminhar sobre esse lugar e tem sido esse o propósito que o Senhor tem colocado instituído sobre nós. Pastor, para alguém que vai trabalhar com libertação, né? Para alguém que tem esse desejo de trabalhar com libertação, qual que é o primeiro conselho que o senhor dá para a pessoa que tem esse desejo, tem essa vontade desse ministério? O que ela precisa ver primeiro antes de entrar nessa batalha aí, buscar em Deus, né? Por esse propósito. Eu vejo que quem quer conhecer de mundo espiritual hoje, infelizmente, são pessoas que não leem a palavra. E a única coisa que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala em Mateus que Jesus está falando com os seus discípulos e os discípulos perguntam a Jesus, nos ensine a orar. E o interessante do que acontece nessa pergunta que os discípulos fazem pode parecer simples para alguns, mas Jesus está dando uma chave espiritual que não é uma oração para você repetir o tempo todo. Pai Nosso que está no céu. Não, é um modelo da perfeita oração que Jesus deu. E quando você olha para a tua oração, vou fazer um texto. Você que nunca viveu nada no mundo sobrenatural, que você nunca experimentou nada em Deus, leia esse texto. E quando você for orar, aplique exatamente o padrão da oração de Cristo. Essa é a oração perfeita. O cumprimento da vontade de Cristo em nós. Tanto que quando os discípulos aprendem a orar, a Bíblia fala que dias depois, algum momento depois, Jesus chega para os discípulos e fala, mas quem que esse povo diz que eu sou? Os discípulos falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o profeta. Aí Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, ó, essa revelação não veio senão do meu Pai a vocês. Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus entregando a chave
do reino nas mãos de Pedro. Mas o fato aqui que eu mais relevo é o seguinte: Pedro sabia quem Jesus era através de uma revelação. Jesus nunca aparece para ninguém sem que a revelação dele cumpra-se sobre eles. Mas antes de revelação precisa ter um tempo de humilhação na presença de Jesus, para que você entenda quem ele é. Por isso Jesus ensina-os a orar primeiro e depois eles entendem quem ele é. Porque não adianta você falar que é crente se você não se relaciona com Jesus que você está falando. Se o teu Jesus não te manda abandonar um vício na pornografia e prostituição, o teu Jesus não é verdadeiro, porque você não conhece o teu Jesus. Se o teu Jesus não te perturba enquanto você está praticando um pecado, você ainda não entendeu quem é o teu Jesus. Porque o teu Jesus é Jesus de salvação, é Jesus que pode te dar coisas, mas Jesus também é um Jesus de justiça. O teu Jesus é um Jesus que pode dar tudo para você, mas o Jesus é o Filho de Deus, que também manda você fazer algumas coisas. Então eu acredito muito nisso. Quer viver libertação espiritual? Entenda primeiro quem é Cristo. Quer expulsar demônio? Entenda quem é Jesus. Porque Lucas 10:19 fala: em meu nome eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E todo mundo, a Bíblia diz, há poder no nome de Jesus, porque no nome de Jesus tem um poder e autoridade. Mas quando é que Jesus falou isso? Jesus, quando fala, em meu nome vocês têm poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, Jesus anteriormente enviou os discípulos. E eles voltaram todos felizes porque fizeram o que? Expulsaram demônios. Aleluia! Estavam todos felizes. Aí a Bíblia fala no versículo 18 de Lucas 10 que Jesus falou: eu vi esse comportamento de vocês, eu vi Satanás caindo como um raio. Cuidado, essa é uma síndrome, ou seja, o orgulho que vocês estão tendo agora. Por que Jesus ele coloca Satanás naquele argumento? Porque o pecado que alimenta vários pecados se chama orgulho. E Jesus falando, eu vi Satanás caindo como um raio. E Jesus alertando, cuidado, em meu nome eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você sabe muito bem disso, só que no 20 fala uma coisa muito importante: não vos alegrem porque vocês estão expulsando demônios. Então você que é da libertação espiritual está sentindo bam, bam, bam. Não se alegre por isso. Que muitos dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos sinais e maravilhas. Só que a Bíblia fala assim, ó: apartai-vos de mim. Por quê? Não te conheço. Eu não tenho relacionamento contigo, eu não consigo te receber no meu trono porque você não me conhece e eu não te conheço. Você usou meu nome, tá tudo bem. É como se você tivesse um documento, eu tô dando: pastor, usa meu documento, vai lá abrir um espaço lá, você tem carta branca para fazer o que você quiser. Mas o fato de eu te dar essa habilidade, essa legalidade, não significa que você me conhece. Então tem muita gente expulsando demônio, tem muita gente usando o nome de Jesus para fazer milagres, sinais e maravilhas. Só que os frutos dignos de arrependimento não são evidenciados sobre a vida dessas pessoas. Então, quero viver libertação espiritual. Qual é a primeira ferramenta? Temor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Depois de você temer a presença de Deus, você viverá o sobrenatural na terra. Pastor, nós vemos que hoje em dia essa questão da libertação, principalmente esse assunto de bruxaria, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, está muito em alta hoje, principalmente nas redes sociais. Nós vemos muitas pessoas hoje procurando a libertação, assim, de uma forma muito intensa, e isso é real. Nós temos recebido pessoas que buscam, procurando por libertação. Isso tem aumentado muito, né? Pessoas com depressão, ansiedade e várias outras questões. Mas o senhor acredita que as redes sociais hoje, hoje todo mundo quer falar de batalha espiritual, de libertação, né? Porque dá visualização. Da visualização, você falar, né? Você colocar uma pessoa que finge que é um bruxo na rede social para poder lá dar palco e dar visualização. Então, aí entra o que você falou. Qual que é a intenção do coração da pessoa de ter libertação? Será que é para ganhar visualização? Será que é para... qual que é a verdadeira intenção daquilo? E daí que a pessoa acaba caindo numa armadilha, né? Se ela não tiver o coração dela focado em Cristo, no crescimento do reino. Girando o assunto aqui, pastor, nós estávamos falando sobre a questão de batalha espiritual, na questão de bruxaria, que é algo muito mais intenso lá na sua terra, né? Mas no Brasil, eu percebo que lá é mais evidente, é mais natural, é mais cultural, é mais escancarado, né?
Aí Eu vou ter que aqui, rir um pouco aqui para os irmãos não ficarem aqui assustados. ficava mais na questão de filme, de Filme fantasia. de Só que terror. parece que com as redes sociais É. tá se ganhando mais de forma sutil. Inclusive, tem alguns canais no YouTube que tem adolescentes criando, e tem milhões de inscritos, hein? Adolescentes ensinando outras adolescentes a serem bruxinhas. Então, assim, virando como se fosse uma coisa assim. Um Que não, lifestyle. que não tivesse nada a ver. Uma coisa, o meu amorzinho, vai conquistar seu amorzinho. E daí, nós vemos uma geração de jovens se afundando nisso, entrando nisso daí. E também pessoas que fingindo que são para ganhar também visualização. Não é verdade? E, bom, como que você vê essa diferença de dois países aí na Quando- bruxaria? Só para complementar, Aham, tranquilo. esse principado que opera lá na bruxaria é o mesmo daqui Não. ou são diferentes? Não. Não é o mesmo. Os principados aqui no Brasil trabalham mais para destruir ideais, principalmente. Aham. São sutilezas. Os principados no Brasil, eles trabalham para destruir ideais, ou seja, eles destroem o cogni de uma geração. Eles vão colocar adolescentes não crendo em Deus e vão colocar o ceticismo, tal como aconteceu com a Inglaterra, tal como aconteceu com a Dinamarca, tal como aconteceu com a França, Itália, que eram países evangélicos. E em África já é diferente. Em África é morte. Claro, mas aqui existem potestades que matam, existem. Só que em África é totalmente diferente. Eu digo isso com todo o temor e tremor da palavra de Deus. Longe de mim brincar, o Senhor me mate agora se eu estiver mentindo. Mas o que eu já vi de coisas espirituais em África, irmão, não é brincadeira. Não é uma coisa para dar visualização para ninguém. E hoje eu entendo que é uma responsabilidade muito maior ainda ter que falar sobre assuntos tão sérios. Já teve alguns amigos angolanos falando, mano, cuidado. Tem gente aqui em Angola querendo te matar já. Sabe, então é um risco da minha vida tendo que vir aqui falar disso. No Brasil, a cultura é muito miscigenada. Então, os escravos que vieram para cá não trouxeram todas as suas crenças. Muito pelo contrário, eles vieram com algumas coisas meio misturadas. Eles misturaram alguma coisa. Então você vai ver uma religião. Eu não vou dar crédito a nenhuma religião, nenhum nome de demônio aqui, porque não faz sentido eu, como homem de Deus, ter que dar palco para nome de demônio. Eu vejo vários homens de Deus, nada contra, mas eu não vou dar palco para nenhum demônio na minha boca. Uhum. Sabe? Eu vejo que escravos vieram para o Brasil. Começou assim. O Brasil sempre teve as religiões indígenas, que têm as suas culturas, têm as suas potestades e legalidades. Inclusive são as que têm mais força aqui no Brasil, Uhum. das tribos indígenas. Eu fui, conheci uma tribo. Eu não tive o privilégio de conhecer junto com o pastor Walter, que é um pastor que conhece muitas tribos indígenas, mas eu conheci uma tribo. E, mano, foi só pegar o violão e começar a manifestar o demônio. Meu Deus. Eu senti como se eu estivesse em África, no Brasil. É um lado do Brasil que nenhum brasileiro, poucos dos brasileiros evangélicos que se dizem cristãos nem conhecem. E a gente nem faz missão nesses lugares que precisam. A gente está acostumado com a cidade, com as luzes, com LED, e a gente desabituou de fazer a obra. A obra de Deus não é a obra do prédio, é a obra do lugar, a fonte, onde você vai e prega para os confins da terra, Levar o reino. levar o reino de Deus. E aí a gente foi lá tocar, Três, eu fiquei, meu Deus, e aí não tinha intercessão, não tinha ninguém. Falei, só segura. E os irmãos não falam direito português. Meu Deus. Sabe, então esse bloqueio é quando você vê o agir de Deus, quando nem os demônios entendem o que você está falando. Nem você sabe que você está falando outra língua que a pessoa não entende e o demônio manifesta. Aí é que você fala, cara, Deus tem poder. Eu me lembro de uma vez, pastor, eu estava com os meus 16 anos de idade, 17. Eu estava lá na igreja, era meio da pandemia, já finalzinho da pandemia. Eu estava na igreja junto com meu amigo Erickson. Ele não vai me deixar mentir, certamente ele vai comentar nesse vídeo.
Era quarta-feira, culto das irmãs. Meu amigo, e o culto do africano é muito de manhã, porque, vamos lá, Angola é um país muito desenvolvido, mas existem regiões com falta de energia elétrica. Então, o hábito do cristão angolano é fazer culto de manhã. Tem muito culto à noite e tudo mais, mas culturalmente, o nosso culto de domingo é de manhã. Uhum. Nossa cultura é mesmo de manhã. E quarta-feira de manhã, papai vai aonde? Para a igreja. Meu pai ficava quarta na igreja, quinta na igreja, sexta na igreja, só saia no sábado. E na sexta-feira o ministério de louvor tem que entrar na igreja em jejum para se consagrar para o culto de libertação. E quando a igreja descobriu que a igreja, o pastor e o ministério de louvor estão na igreja agora, eles iam para o culto, para uma, tipo assim, montamos uma vigília espontaneamente porque o povo começou a ver que a gente estava orando. Então quando havia alguém passando por uma batalha espiritual, a gente falava, vai sexta-feira, porque vai estar lá o pastor e alguns obreiros para orar por você. Então nessa vai e vem quarta-feira, pai vai para a igreja, eu falo, vamos me consagrar junto com o pai agora. Eu vou lá junto com a Eri, a gente chega lá no culto das mulheres, então a gente não queria ficar no culto das mulheres, a gente entrou na sala, peguei um teclado e a gente começou a tocar, irmão, louvor, pá, 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 ensaio, tudo bonitinho, fazendo repertório pro culto, até que do nada, chega uma irmã da intercessão da igreja e fala, o pastor tá pregando aí, mas manifestou aqui uma irmã. O pastor mandou vocês expulsarem. E deixou a irmã lá. A irmã ficou na porta, nos acompanhando. E eu e o Eri começamos a se olhar assim, mano. E aí, não era um demônio simples, eu tô falando demônio agressivo, que corta pano com a boca. Tô falando que você amarra o demônio, ele se... Irmão, aí o demônio começou a falar os pecados dos dois. E aí, como é que você fica? Meu Deus. Quando o demônio já tá falando, você fez isso. Como é que você fica? Você vai me expulsar. E o demônio rindo da minha cara, tô falando sério. E como é que você fica? Mano, naquela hora, parece loucura. O Eri, meu amigo, é um pouquinho forte, segurou. Porque a irmã que trouxe já não tava aguentando segurar. Deus me deu autoridade, eu falei, você tá saindo de onde? Porque eu não vou entrevistar demônios, mas existem demônios que você precisa perguntar, porque tem uma legalidade bem grande que você, se não tiver direcionamento nem discernimento, você não vai expulsar. Você vai fazer o demônio se acalmar, mas no outro dia vai manifestar demônio e vai ser um ciclo infinito. Tem muito pastor que reclama, mas essa irmã manifesta demônio toda vez no culto. Por quê? Porque você nem sabe onde é que o demônio tá. Quais são as brechas que aquele irmão tá dando na vida dele para aquele demônio continuar se manifestando. E eu tô lá. Tá. Tempo vai... Eu falei, em nome de Jesus, não sei, eu nem vi, eu leio a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes. Nunca li isso na Bíblia. Porque tem uma revelação que veio, eu falei, meu amigo, esquece, é de Lucas 10 que Jesus falou assim, ainda bem que o meu pai não revelou isso aos sábios. Aquele teólogo de plantão que acha que sabe de Bíblia, irmão, não vai pegar isso aqui não. Porque na vida, na veia, no momento, eu falei, em nome de Jesus, estou colocar fogo agora nos seus pés, queima agora em nome de Jesus. Aí, irmão, eu tô vendo a irmã gritando com barulho de bode, barulho de galinha na boca. Tô começando a ouvir os barulhos estão. E aí eu comecei a... Opa! Tá funcionando! Daqui a pouco eu comecei a declarar em nome de Jesus. O Eri também. O importante, uma coisa que eu vejo no Brasil é que as pessoas querem ter o protagonismo de expulsar demônio. Eu vejo aqui, tá expulsando demônio numa pessoa e não, o demônio não vai ficar confuso. Que demônio ficar confuso? O demônio só tem que sair e acabou. Demônio não fica confuso. Demônio nenhum fica confuso. O demônio entende qual é a voz autorizada. Na igreja africana, quando o pastor Chudi está expulsando demônio, o Zio está expulsando demônio, os obreiros estão expulsando, minha mãe expulsando demônio, toda a igreja junta começa a declarar, sai em nome de Jesus. Aí os irmãos daqui do Brasil, quando aparece um demônio, fica tudo com medo e vai se esconder no banheiro. Tô falando da realidade do que eu vejo e vivo. Não, eu também já vi, muitas vezes. Já vi pastor correndo do púlpito porque manifestou um demônio agressivo. Já vi isso aí. Aí eu tô lá, eu começo a declarar em nome de Jesus. A mulher fala, eu tô a sair do Uíge, que é uma província no norte de Angola, que é como se fosse a capital da bruxaria no nosso país. É muito forte. Tem uma cultura, ancestralidade muito grande. E além de ancestralidade, tem essa questão da magia negra. Sacrifício humano. Tá falando de coisas muito profundas. Tá falando de coisa que eu li em livro de história para tentar argumentar alguma coisa que eu tô falando de coisa que eu vivi. Eu vivi. Sim. E eu comecei a declarar, em nome de Jesus, cala a tua boca agora.
Você vai me ouvir. Vai agora onde você está, porque no mundo espiritual não está falando no mundo físico. É como se fosse daqui até no Paraná. Eu falei, você vai lá agora. Você vai tirar o demônio agora. Você vai tirar todas as amarrações agora. Eu tô irmão, parece que veio um peso na sala. Sabe a bateria que estava dentro da salinha do gabinete do pastor onde a gente estava tocando teclado? Uhum. O teclado transformador queimou. Fala em que probabilidade humana vai queimar a fonte do teclado? Em que probabilidade o prato da bateria vai cair no chão? Irmão, peso no negócio, peso. A gente estava mexendo com regiões difíceis. Uhum. Por isso eu vou te falar, nunca entre numa batalha espiritual sem jejuar e sem orar. Você vai apanhar de demônio. E depois vai querer vir pedir oração. Uhum. Você vai ficar depressivo, ansioso. Você vai ter problema até no teu relacionamento porque você está expulsando os demônios. Só que há aquela questão da retaliação demoníaca, que só tem retaliação para quem não está preparado espiritualmente. Só tem retaliação para aquele que não ora, porque quem ora de verdade não tem retaliação nenhuma que se levante. E aí eu tô lá, eu comecei a declarar em alta... Mas, irmão, comecei a gritar mesmo, berrei. Eu falei, você vai parar agora. Depois eu descobri que os demônios nenhum saem com grito. Mas, irmão, me senti num revestimento que nem eu consegui controlar. E eu declarei, agora, não quero saber sobre o que os teus demônios estão a vir fazer. A irmã tá falando comigo, mas tá olhando com medo de um demônio que tá vindo querer matar ela. Eu vou morrer. Eu falei, ou você morre ou você tira. Você não tem escolha, você vai libertar essa família. Ah, tá quantos anos essa família? 45 anos, ou seja, alguém lá atrás amaldiçoou a família para prosperar. Tem muita gente que tá prosperando no custo de muitas vidas. Uhum. Por isso que você vê, é muito comum no lado do secular, e muitas vezes até pessoas que você olha assim, cara, do nada o fulano ficou rico, mas a mãe morreu. Do nada o fulano ficou rico e perdeu um filho, porque as pessoas estão dispostas a entregar de fato a sua geração e consagrá-las no mundo das trevas para conseguirem alguma riqueza. Só que a palavra diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Ou seja, é possível sim ser rico, milionário, com bruxaria. Satanás dá. Só que ele vai te tirar algo que é muito mais precioso, que é a tua salvação. E perdendo a tua salvação e blasfemando contra o Espírito Santo, você jamais entrará e herdará o reino de Deus. Então o demônio saiu, a mulher voltou de um jeito assim, infimamente diferente do que era. Tá falando de mudar até as afeições faciais. Irmão, demônio em África não tem nada a ver com o que a gente vê aqui no Brasil. Eu fico olhando assim os pastores tentando expulsar demônio que, vou te falar, é penoso. Porque era para ter mais autoridade do que se tem. Para ser pastor em Angola, você tem que ter vida no altar. Porque o irmão vai na bruxaria, que também tem milagre, ou ele vai para a tua igreja. Então você tem que ter ativação, tem que ter atitude, tem que ter governo espiritual, senão você perde. Até o crente que está querendo crer em Deus, só que do outro lado tem alguém. Você me pergunta, Angola, como que é? Angola é um país cristão. Vamos à pergunta de 1 milhão agora. Aham. Por que existem cristãos que são endemoniados dentro da igreja? Porque não se converteram de fato em Cristo. A conversão é progressiva. Tá? O novo nascimento é imediato. Você nasceu de novo, aceitou Jesus. Só que quando você nasce, o novo nascimento tem novas regras, tem novas linguagens, tem novas atitudes, tem novas companhias. É um novo nascimento. E quando você nasce de novo, aí começa o teu processo de conversão. Eu vejo gente, na época que eu me converti, ninguém está convertido, eu me converto todo dia em Cristo. Talvez algum teólogo vai falar, mas não, é sério, eu nasço de novo uma vez. Aceitei Jesus. Uhum. Agora, após aceitá-lo, isso aqui o apóstolo Nicolete da Igreja Recomeçar que me ensinou. Dou créditos a ele, porque isso eu aprendi aqui no Brasil, não aprendi nem em Angola, aprendi aqui. Uhum. Quando eu aceito a Jesus, nasci de novo, tá bom, novo nascimento. Agora a conversão, eu tenho que progredir no conhecimento de Deus, o que Oséias 6 fala. Então, se eu preciso prosseguir em conhecer a Deus, eu entendo que a progressão, essa progressão é a minha conversão. Entender, conhecer a Jesus, parar de falar o palavrão que você fala que alimenta demônio na tua casa e traz destruição.
parar de discutir, brigar com a tua esposa o tempo todo, porque vai trazer separação no teu casamento, parar de querer dar legalidade e potestade, trazer qualquer coisa dentro de casa, colocar como se um vídeo de TikTok alimentasse a tua vida espiritual e você quisesse governar ou ser governado por um vídeo, não pela palavra. Ou seja, quando você desprioriza a palavra de Deus, você está alimentando demônios. Está assistindo um filme de terror, o pessoal me pergunta, mas o que traz legalidade na minha casa? Para de falar palavrão. Para de ouvir música secular. Ah, os irmãos, pô, não tem nada a ver, só uma música. Tá bom, ouve, acabou. Depois não pede oração. Porque dependendo da letra que você está ouvindo, você está liberando até a física quântica. Eu gosto de estudar tanto Bíblia quanto as coisas humanas para trazer lógica e ciência para muito ateu que me acompanha também. Uhum. A física quântica, ela credibiliza que se uma planta ouvir, você não merece, você é tudo errado, e você falar todas as palavras mais que prolíferas. E você falar para uma outra planta, mesmo irrigando a planta, e falar coisas boas, a planta que você falou mais coisas, você liberou maldições, coisas malditas sobre a planta, ela morre. Se uma planta, irmão, uma planta morre por causa de uma palavra torpe, imagina o que acontece com o teu cérebro, imagina o que acontece com a tua vida espiritual quando você está liberando essas legalidades. Quando você mente, outra coisa que também é uma legalidade. Forte. Quando você trai tua esposa, é uma legalidade, irmão. E que legalidade? Ou seja, quando a palavra de Deus não é base em nós, você está dando legalidade a demônios. Por que crentes, batizados, fala até língua, está caindo endemoniado da igreja? Porque tem brecha. Demônio nenhum vai entrar em casa limpa. Muito pelo contrário, eles fogem. A Bíblia fala assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao inimigo e ele fará o quê? Fugirá de vós. Então, se o demônio não está fugindo, é porque você não está se sujeitando a Deus, você não está resistindo ao inimigo. Ponto. Palavra, Bíblia. Acabou. Ah, mas aconteceu um problema no meu casamento, aconteceu isso, eu estou depressivo. Não, você está se alimentando. Então, o que acontece quando você está depressivo? Isso já aconteceu comigo. Pouco tempo atrás, não muito tempo. Você começa... Parece que o algoritmo conhece a tua emoção, mas é que você está curtindo coisas que o algoritmo está entendendo que você gosta de ouvir. Sabe quando você está pensando em se separar e aparece aquele vídeo, se ela não te valoriza? É. Sabe? Você está pensando em abandonar uma sociedade e aparece, se o teu sócio te desvalorizou. Aí você começa a alimentar. Parece Satanás. Então... É o inimigo. O Instagram, real. Ele faz isso mesmo, né? Mas é um algoritmo, é ciência, é número. Às vezes só de você falar, ele já aparece ali. Acabou. Parece que o celular te escuta, sobre isso. Por isso que hoje a gente tem uma geração tão rasa. Que fala muitas coisas e está sendo alimentado por coisas totalmente... E por que, pastor, acontece de estar... Agora, você explicou por que estar endemoniado. Mas por que o líder não consegue identificar isso? Porque estão escondidos... Por isso eu vou te falar, nunca entre numa batalha espiritual sem jejuar e sem orar. Você vai apanhar de demônio. E depois vai querer vir pedir oração. Uhum. Você vai ficar depressivo, ansioso. Você vai ter problema até no teu relacionamento porque você está expulsando demônios. Só que há aquela questão da retaliação demoníaca. Que só tem retaliação para quem não está preparado espiritualmente. Só tem retaliação para aquele que não ora. Porque quem ora de verdade não tem retaliação nenhuma que se levante. E aí eu tô lá. Eu comecei a declarar em alta... Mas, irmão, comecei a gritar mesmo. Berrei. Eu falei, você vai parar agora. Depois eu descobri que os demônios nenhum saem com grito. Mas, irmão, me senti num revestimento que nem eu consegui controlar. E eu declarei, agora, não quero saber sobre o que os teus demônios estão a vir fazer. A irmã tá falando comigo, mas tá olhando com medo de um demônio que tá vindo querer matar ela. Eu vou morrer. Eu falei, ou você morre ou você tira. Você não tem escolha, você vai libertar essa família. Ah, tá quantos anos essa família? 45 anos. Ou seja, alguém lá atrás amaldiçoou a família para prosperar. Tem muita gente que está prosperando no custo de muitas vidas. Uhum. Por isso que você vê, é muito comum no lado do secular, e muitas vezes até pessoas que você olha assim, cara, do nada o fulano ficou rico, mas a mãe morreu. Do nada o fulano ficou rico e perdeu um filho. Porque as pessoas estão dispostas a entregar, de fato, a sua geração
e consagrá-las no mundo das trevas para conseguirem alguma riqueza. Só que a palavra diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Ou seja, é possível sim ser rico, milionário, com bruxaria. É, Satanás dá. Só que ele vai te tirar algo que é muito mais precioso, que é a tua salvação. E perdendo a tua salvação e blasfemando contra o Espírito Santo, você jamais entrará e herdará o reino de Deus. Então o demônio saiu, a mulher voltou de um jeito assim, infimamente diferente do que era. Tá falando de mudar até as afeições faciais. Irmão, demônio em África não tem nada a ver com o que a gente vê aqui no Brasil. Eu fico olhando assim os pastores tentando expulsar demônio que, vou te falar, é penoso. Porque era para ter mais autoridade do que se tem. Se para ser pastor em Angola, você tem que ter vida no altar. Porque o irmão vai na bruxaria, que também tem milagre, ou ele vai para a tua igreja. Então você tem que ter ativação, tem que ter atitude, tem que ter governo espiritual, senão você perde. Até o crente que está querendo crer em Deus, só que do outro lado tem alguém. Você me pergunta, Angola, como que é? Angola é um país cristão. Vamos à pergunta de 1 milhão agora. Aham. Por que existem cristãos que são endemoniados dentro da igreja? Porque não se converteram de fato em Cristo. A conversão é progressiva. Tá? O novo nascimento é imediato. Você nasceu de novo, aceitou Jesus. Só que quando você nasce, o novo nascimento tem novas regras, tem novas linguagens, tem novas atitudes, tem novas companhias. É um novo nascimento. E quando você nasce de novo, aí começa o teu processo de conversão. Eu vejo gente, na época que eu me converti, ninguém está convertido, eu me converto todo dia em Cristo. Talvez algum teólogo vai falar, mas não, é sério, eu nasço de novo uma vez. Aceitei Jesus. Uhum. Agora, após aceitá-lo, isso aqui o apóstolo Nicolete da igreja Recomeçar que me ensinou. Dou créditos a ele, porque isso eu aprendi aqui no Brasil, não aprendi nem em Angola, aprendi aqui. Uhum. Quando eu aceito a Jesus, nasci de novo, tá bom, novo nascimento. Agora a conversão, eu tenho que progredir no conhecimento de Deus, o que Oséias 6 fala. Então, se eu preciso prosseguir em conhecer a Deus, eu entendo que a progressão, essa progressão é a minha conversão. Entender, conhecer a Jesus, parar de falar o palavrão que você fala que alimenta demônio na tua casa e traz destruição. Parar de discutir e brigar com a tua esposa o tempo todo porque vai trazer separação no teu casamento. Parar de querer dar legalidade e potestade, trazer qualquer coisa dentro de casa. Colocar como se um vídeo de TikTok alimentasse a tua vida espiritual e você quisesse governar ou ser governado por um vídeo e não pela palavra. Ou seja, quando você desprioriza a palavra de Deus, você está alimentando demônios. Está assistindo um filme de terror, o pessoal me pergunta, mas o que traz legalidade na minha casa? Para de falar palavrão. Para de ouvir música secular. Os irmãos, não tem nada a ver, só uma música. Tá bom, ouve, acabou. Depois não pede oração. Porque dependendo da letra que você está ouvindo, você está liberando até a física quântica. Eu gosto de estudar tanto Bíblia quanto as coisas humanas para trazer lógica e ciência para muito ateu que me acompanha também. Uhum. A física quântica, ela credibiliza que se uma planta ouvir, você não merece, você é tudo errado, e você falar todas as palavras mais que prolíferas. E você falar para uma outra planta, mesmo irrigando a planta, e falar coisas boas, a planta que você falou mais coisas, você liberou maldições, coisas malditas sobre a planta, ela morre. Se uma planta, irmão, uma planta morre por causa de uma palavra torpe, imagina o que acontece com o teu cérebro, imagina o que acontece com a tua vida espiritual quando você está liberando essas legalidades. Quando você mente, outra coisa que também é uma legalidade. Forte. Quando você trai tua esposa, é uma legalidade, irmão. E que legalidade? Ou seja, quando a palavra de Deus não é base em nós, você está dando legalidade a demônios. Por que crentes, batizados, fala até língua, está caindo endemoniado da igreja? Porque tem brecha. Demônio nenhum vai entrar em casa limpa. Muito pelo contrário, eles fogem. A Bíblia fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao inimigo e ele fará o quê? Fugirá de vós. Então, se o demônio não está fugindo, é porque você não está se sujeitando a Deus, você não está resistindo ao inimigo. Ponto. Palavra, Bíblia. Acabou. Mas aconteceu um problema no meu casamento, e aconteceu isso, eu estou depressivo. Não, você está se alimentando. O que acontece quando você está depressivo? Isso já aconteceu comigo.
pouco tempo atrás, não muito tempo. Você começa parece que o algoritmo conhece a tua emoção, mas é que você tá curtindo coisas que o algoritmo tá entendendo que você gosta de ouvir. Sabe quando você tá pensando em se separar e aparece aquele vídeo, se ela não te valoriza? Sabe? Você tá pensando em abandonar uma sociedade e aparece, se o teu sócio te desvalorizou. Aí você começa a alimentar. Parece Satanás entrando. É o Não, inimigo o Instagram, real. ele faz isso mesmo, né? Mas é um algoritmo, é ciência, é número. Às vezes só de você falar, ele já aparece ali. Pronto. Acabou. Parece que o E celular um te pouco escuta, sobre isso. Por isso que hoje a gente tem uma geração tão rasa. É Que verdade. fala muitas coisas e está sendo alimentado por coisas totalmente... E por que, pastor, acontece de estar... Agora, você explicou por que estar endemoniado. Mas por que o líder não consegue identificar isso? Porque Vou ter estão problema. escondidos. Vou ter problema. E daí Vou ter chega o senhor problema. lá e chega o senhor usado por Cara, Deus e se não- manifesta. não Por vem que de não se nós. manifesta lá na igreja? Não vem de mim. Ah. Não vem de mim. Nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre nós. Mas o temor do Senhor. A gente já não se permite viver isso. Então a gente não acessa. A gente não está se permitindo viver a glória de Deus em nós. Então a gente não vive o sobrenatural. Então tem muitas vezes que eu vou para igrejas que são pastores sérios. Só que eles não oram. Pastores sérios que carregam bomba atômica de Bíblia. Da Bíblia de Apocalipse, Gênesis, sei lá o que, e lê aramaico, grego, hebraico, só que ele não ora. Uhum. Sabe o que Jesus fazia depois de multiplicar os pães e peixes? Subia no monte para orar. Sabe o que Jesus estava fazendo enquanto Pedro, Tiago e João estavam expulsando o demônio naquele menino que eles nem conseguiram expulsar? Estava orando. Irmão, se Jesus, a plenitude da glória, 100% homem, mas 100% Deus, que não precisava orar, Jesus não orou porque precisava. Nós é que precisamos orar. Uhum. Mas Jesus ora para nos ensinar que vou falar que o maior troféu de qualquer cristão é ter a sua comunhão com Deus. E ponto. Não é um culto, mas é o teu dia a dia. O teu culto não começa no domingo, começa na tua segunda-feira. O que você faz depois do culto? Quais são as tuas atitudes? Com quem você conversa? O que você fala depois do culto? Irmão, eu uma vez estava num culto poderoso, mas poderoso. Depois do culto, o irmão fala, ó, a foto dessa arma. Eu falei, irmão, eu te ordeno, cai por terra agora em nome de Jesus. E o irmão manifestou lá, fala o demônio, uma pombagira na igreja. Numa igreja que eu fui convidado. Rosia, a menina curtiu teus vídeos e começou a comentar. Eu falei, irmão, mas peraí. Você, depois dele manifestar o demônio, que deu trabalho, inclusive, para expulsar, por causa de uma legalidade que ele está alimentando os demônios. Irmão que... Sabe aquele irmão que você entra aqui no Instagram? Entrou no Instagram aqui, ó. Entrou no Insta, né? Aí o cara chegou aqui no Explorar e você começa a ver, cadê o Explorar aqui? Nem sei mexer nessas coisas direito. Na lupinha ali? Na lupinha, pronto, obrigado. E o cara começa a ver foto de irmã, foto das coisas floríferas, coisa que não provém de Deus. Eu só vejo relógio porque eu amo relógio mesmo. Eu tô tendo Relógio, carro, vídeo. Aí vai aparecer uma palavra aqui, um culto, uma conversa, uma entrevista. Por quê? Porque eu me alimento disso. Uhum. Aí abre eu desafio o pastorzinho. Você que fala que teu obreiro é abençoado. Pede o Instagram dele e abre a aba explorar pra você ver o que ele tá vendo. Porque se o algoritmo tá alimentando ele com esse tipo de conteúdos, é porque ele é isso que você tá vendo. Se a boca fala aquilo que o nosso coração tá cheio, e eu pudesse ter qualquer argumento, eu não teria nem coragem de mostrar isso pra você. Uhum. Agora, eu fico pensando, pastor, como é que o irmão que se alimenta de tanta coisa assim vai ter autoridade sobre o demônio? Eu já vi, pastor, eu fui uma vez para uma cidade aqui no Brasil e, glória a Deus, não vou falar nem o nome da cidade, senão as pessoas já vão sondar. Cidade grande, ministrei numa igreja e aquela igreja me liberou porque aquela cidade tem a praia. Quase que eu falei o nome da cidade agora. Aquela cidade tem a praia e eles me convidaram para
ministrar. E eles me falaram, Zé, domingo vamos liberar você, não precisa nem vir para a igreja, vai ter culto à noite só. Então, à tarde, toda você tem o teu tempo livre. Falei, meu Deus, esses irmãos são muito abençoados. Pagando hotel, me hospedaram, falaram, se você precisar de alguém, o pessoal vai te levar para a praia. E vai ser um tempo bom. Tá. Falei, amém, pastor, bispo, eu vou para a igreja e tal. Fiquei lá no hotel e de manhã cedinho o irmão me ligou. São poucas as pessoas que têm realmente o meu número pessoal. Normalmente o pessoal tem o número que trabalha no meu comercial e tudo mais, mas meu número mesmo é difícil as pessoas terem. E o pessoal me ligou, eu falei, de manhã cedo, 7 horas da manhã, quem que tá me ligando? O número daqui, quase que eu falei o nome da cidade. Falei, alô, tudo bem? Graça e paz. Ele falou, graça e paz, Uziel. Tem como o pastor vir ministrar aqui hoje de manhã às 10, louvor? Falei, por quê? Queremos muito que você venha para a nossa igreja. Aí tá, eu falei, tá bom. Onde que é a igreja de vocês? Eu vou. Eles perguntam, tem alguma oferta? Porque o pessoal já tá habituado a se meio que. Falei, não, irmão, não precisa pagar nada, descansa teu coração, só vem me buscar aqui no hotel, manda um Uber que eu vou pra igreja. Aí ele mandou um irmão, pensa no carro dos meus sonhos. Meu sonho, se você tiver que quiser me abençoar, eu tô aceitado, tá? Uma Mercedes G63, aquela quadradona, um jipaço assim. Na porta do hotel, me recebendo. Tô olhando pro meu celular, um Pix que chegou de 7 mil reais. 7 mil? 7 mil. O irmão falou, irmão, já mandamos a metade da oferta, que a gente tá arrecadando pra mandar mais outra. Falei, glória a Deus. Eu querendo já mandar pra alguém já que cuidava dessa questão de finanças e tal. E aí, o Senhor falou, não gasta R$1 desse dinheiro. Irmão, falei, Deus, isso é uma bênção na minha vida. Eu tô querendo muito isso. E aí Deus não deixou. E aí aconteceu o quê? Que, passado-se um tempinho, eu vou pra igreja, resumindo. Cheguei lá no backstage da igreja, que eles chamavam backstage, igreja linda, grande, tinha camarim, coisa pra trocar roupa. Irmão, eu sou o cantor famoso que tava no camarim e me deu vontade de ir pro banheiro. Nisso me deu vontade de ir pro banheiro, um pastor da igreja chega, com suas 2 filhas, pastor que organiza os eventos naquela igreja, e Deus falou, olha pra ele. Eu falei, eu tô olhando, mas não tem nada. E eu tava em jejum naquele dia, porque era de manhã, eu falei, já que eu vou ministrar, não vou comer absolutamente nada. Aí tô eu, o pastor lá da igreja chegou também, saudou a gente, depois saiu. E o pastor dos eventos, que tava com as suas 2 filhas e a sua esposa, falou, pessoal, vou sair rapidão, mas daqui a pouco volto. Irmão, tinha cantores famosos, eu não vou falar em nome dos cantores, senão o pessoal vai sondar e vai descobrir que igreja é. O Senhor me vetou de falar o nome dessa igreja, honrando o nome do Senhor. Tem muita gente recebendo palavra naquele lugar. Uma igreja de mais de 10 mil pessoas. Meu Deus. Tá? Aí eu fui pra lá. Foi um tempo bom. No camarim, no backstage. Até que o irmão falou, o irmão dos eventos, pastor dos eventos, pastor, tá repreendido em nome de Jesus. O irmão saiu, me deu vontade de ir pro banheiro. Eu falo com um dos irmãos dos staffs, falo, irmão, tem algum banheiro aqui? Ele falou, então, Uziel, 2 coisas. Falei, fala rápido que eu quero ir pro banheiro, irmão. Ele falou, primeiro, ou você vai lá dentro daquele banheiro, lá embaixo, e o pessoal que não sabe que você vai vir, vai fazer um amontoado de gente querendo tirar foto com você, porque a igreja gosta muito de você. Ou você vai pro nosso banheiro aqui que tá em reforma. Falei, irmão, não tem problema, eu já fui ministrar em campo missionário, que eu tive que me virar no meio do mato, eu tô aqui de boa, vou lá. E aí, eu fui, ele falou, eu não vou ter como te acompanhar, porque eu tenho que ficar aqui cuidando dos outros irmãos. Mas é o seguinte, você vai à primeira porta, não, a segunda porta é a porta do banheiro que tem reforma, é só você seguir esse corredor. Já tava escuro, porque a igreja tava em reforma mesmo. A parte da frente tava muito bonita, mas lá atrás tava aquela coisa de obra de igreja, irmão. Aí eu fui, chão assim, bruto, sem porcelanato, eu indo. Aí eu vou, primeira porta fechada, segunda porta fechada. Eu falo, meu Deus, cadê o banheiro? Eu vejo um hall de entrada, tem uma entradazinha assim, com uma luz de emergência, tudo escuro, só que aquela luzinha de emergência que também nem iluminava quase nada. Quando eu quase virei, sabe quando você tá curvando com receio? Você não conhece o lugar. Quando eu quase virei, eu vejo o pastor dos eventos daquela igreja.
beijando uma menina adolescente que devia ter a idade da filha dele. Meu Deus. Irmão, naquele dia, eu falei... Sabe, eu entrei numa crise, assim. Eu fiquei 2 meses sem conseguir ministrar direito. Aí eu voltei pra sala. Irmão, que vontade que eu tinha de ir pro banheiro acabou naquela hora. Cessou tudo. Quem sabe o Senhor colocou essa vontade em mim pra eu ver aquilo. Qual foi a tua reação na hora, Zé? Eu só corri pra sala lá, onde eu estava. Não me movi, não falei absolutamente nada. Quando eu entro naquele camarim, olho os irmãos, todos alegres, eu só conseguia chorar. Daqui a pouco eu comecei a implorar pros irmãos, meio que implorando mesmo, porque eu não conhecia a Fortaleza. E daí eu peguei o Uber. E o irmão fala, não vai de Uber que eu levo você. Daqui a pouco eu tava lá e começa a vir um barulho. E da sala do backstage dava pra ver. Eu via o mesmo irmão que dava a expulsão, o irmão que tava lá, beijando aquela menina. Lá embaixo no culto profetizando. E pregando. Meu Deus, ele não te viu? Não, Não te viu? não. Meu Deus, pastor. Depois de tudo isso, eu me lembro como se fosse hoje, pastor. Depois de eu chegar no hotel, liguei pro meu pai. Aí o meu pai falou assim pra mim: o que aconteceu? Você tá estranho. Pai conhece filho, né? Eu falei, pai, eu não consigo te explicar direito o que aconteceu. Mas eu vi isso que eu acabei de contar aqui pra vocês. Aí, meu pai falou, você foi conivente com esse pecado. Falei, pai, peraí. Não sou eu que fiz esse erro. Uhum. Meu pai falou assim, não foi você. Mas você viu e você ficou calado. Um dia depois, na segunda-feira, o irmão me ligou, todo alegre, irmão, o que se passa? O mesmo pastor que eu vi. Ele fala pra mim o que aconteceu, o pessoal viu você chorar, você tava num óbito. Eu falei, pastor, quer ouvir mesmo o que aconteceu? É que eu vi você e contei todo o episódio pra ele. E na hora ele desligou meu celular, bloqueou meu número. Meu Deus. Eu falei, Senhor, saiu um peso de mim, sabe? Uhum. Eu creio que a igreja hoje, ela precisa viver o evangelho de verdade. Em um tempo de mentiras, em um tempo de muita falsidade, Deus está à procura dos verdadeiros. Tão difíceis de encontrar, mas o Senhor ainda está à procura. Sabe? Então, você me pergunta como que tá a igreja brasileira. Tá difícil.